Bom, pessoal, temos aqui uma questão que envolve conceitos de mecânica no Enem 2012. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação a essas estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado aqui da Terra. Então a gente percebe que essa trajetória de Marte em relação a nós, observadores terrestres, é uma trajetória um tanto quanto maluca, forma meio que um laço. E a gente precisa explicar aqui no enunciado, qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura. Vê só, algo que a questão menciona e que eu acho que vale a pena a gente comentar é que ele fala em estrelas fixas. Perceba que essas estrelas fixas são as estrelas mais distantes da gente, né? As estrelas que não estão no nosso sistema solar. Porque quando a gente pega objetos distantes, é difícil a gente perceber a trajetória desses objetos. Quando a gente tem objetos mais próximos, a gente consegue perceber essas trajetórias de uma forma mais definida, que é o caso aqui de Marte em relação à Terra. Vê só, para que a gente entenda esse gráfico, né, eu montei aqui um esqueminha no aparato super tecnológico chamado PowerPoint, em que aqui eu considerei que essa esfera amarelada seja o Sol, esse pontinho azul aqui seria a Terra, tá? E eu vou considerar a Terra em várias posições ao longo dessa trajetória aqui, que eu considerei como circular, tá? Deveria ser elíptica, mas aqui eu estou criando um modelo. E ali a mesma coisa para o planeta Marte, que eu coloquei aqui de vermelho, e eu também considerei uma trajetória circular em vez de elíptica. Daqui a pouco eu já te digo qual é a função dessa linha tracejada roxa, beleza? Mas uma coisa que a gente pode se lembrar das leis de Kepler, né, é que o período ao quadrado, em que esse período que a gente está falando seria o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol, por exemplo, sobre o raio ao cubo, considerando que esse R aqui, esse raio, seja a distância média, né, da Terra em relação ao Sol, que é a estrela mais próxima. Por isso até que eu coloquei aqui uma trajetória circular, para que esse raio seja um valor constante, tá? Então a gente aprende que o período ao quadrado sobre R ao cubo é igual a uma constante, não é isso? Então isso quer dizer o seguinte, se a gente pega pequenos valores de R, a gente pega pequenos valores de T, porque pensa assim, x sobre y é igual a uma constante. Isso quer dizer que x e y são grandezas diretamente proporcionais. Vê só, se a gente considerar que x é igual a 10 e que y é igual a 5, então quem é a constante? 2. Então qualquer relação que eu pegue aqui entre esses valores tem que dar igual a 2. Por exemplo, se a gente pega aqui o 10, a gente coloca 5 no lugar dele. Eu tenho que dividir 5 por 2,5, 2,5, né? Para que a gente tenha aqui o mesmo valor para a constante. Então, se a gente diminui um dado, a gente diminui o outro, beleza? Então isso quer dizer, galera, que como a Terra tem o menor r, né, em relação ao Sol, quer dizer que a velocidade orbital dela, a velocidade dela em relação ao Sol, é maior do que a velocidade de Marte em relação ao Sol também, beleza? Isso quer dizer aqui que o período da Terra é menor, como a gente estava constatando, né? E aí, vê só, eu quero que você imagine o seguinte, a gente vai pegar aqui nesta posição, vamos imaginar alguém olhando para Marte que estaria nessa posição, tá? Então aqui eu peguei uma linha tracejada que ligasse esses dois planetas, tá? Uma coisa que eu quero constatar com vocês é o seguinte, é muito difícil a gente observar o que eu quero dizer para vocês nessa posição daqui. Por isso que eu estou colocando um pouquinho mais para trás, sempre ao longo dessa linha roxa, beleza? E aí a gente vai percebendo várias coisas interessantes. Por exemplo, perceba que da posição 1 para a posição 2, Marte meio que andou aqui 4 tracinhos, tá? Já a Terra andou aqui 8 tracinhos. Isso não precisa condizer com a realidade, mas eu quero que você perceba que da posição 1 para a posição 2, eles percorrem tudo no mesmo tempo, só que a Terra vai percorrer mais tracinhos porque a velocidade dela é maior. E aí a gente percebe, levando aqui essa linha tracejada para a linha roxa, que a posição 2 ficaria ali, beleza? Naquele pontinho verde. Se a gente vai fazendo isso, a gente percebe, que aqui a posição 3 de observação já ficou um pouquinho mais para trás, né? A gente percebe lá na frente,
que a posição 4 também fica um pouquinho mais para trás em relação às outras, e a gente percebe também que a posição 5 lá em cima vai ficar mais para frente. Quando a gente junta as informações, vê só, a gente pega aqui da posição 1, a gente vai para a posição 2, posição 3, posição 4 e, enfim, posição 5. Então, a gente percebe esse giro que a gente tinha visto lá inicialmente, tá? Então, vamos retornar às alternativas para ver o que a gente pode constatar de fato. Aqui na letra A, a gente vê que a sugestão dela é que a maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Foi justamente o que a gente viu, né? A Terra ultrapassou Marte e isso fez com que a visão de um terrestre sobre a trajetória de Marte fizesse aquele laço que a gente observou. A letra B fala: a presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. Galera, pensa rápido, quantas estrelas tem no sistema solar? Só uma, o Sol. Então, outras estrelas estão muito distantes. O efeito gravitacional sobre o Marte ali seria quase desprezível, tá? Numa escala cósmica, quase desprezível, beleza? A letra C diz: a órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. A gente tem planetas que têm trajetórias elípticas mais acentuadas, tá? Alguns mais distantes, por exemplo. A letra D diz: a atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Não, galera, vê só. A Terra tem uma massa X. O Sol tem uma massa muito maior que X, beleza? Então a atração gravitacional ali, ocasionada pelo Sol, vai fazer com que Marte tenha uma trajetória bem definida até, ok? A Terra não vai fazer uma influência tão grande assim. A letra E diz: a proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Pode até interferir, mas não a ponto de você atrapalhar a atração gravitacional gerada pelo Sol, que é muito mais massivo, tranquilo? Então, realmente, a resposta, letra A de AIDS. Tranquilo, pessoal? Essa não era uma questão tão trivial assim. Até a próxima!